Olá, esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 9º episódio da segunda temporada do PodPuts. Estão aqui comigo os meus amigos Bruno Severo e Marcelo Borges. Salve Bruno, tudo bem com você? Boa noite, Heitor. Então, vamos começar mais um Node, né? E espero que muito bom. Pelo menos conteúdo temos para ser bom. Boa, e você, Marcelo, manda o salve inicial. Salve, galera! Bora começar esse Node que hoje vai ser bem bacana. É mais ou menos não, é novamente aquele encontro de nós três, onde a gente troca uma ideia super especial para vocês. Amigos, abram o Windows, mas fechem as portas, que está no ar mais um Node. Então, diferente do Heitor, eu gostaria de começar o Node de hoje comentando um pouco sobre o Privacy by Design e Privacy by Default. Os termos são parecidos, mas na prática, qual será a diferença? Então, Heitor, conta pra gente, tem diferença entre os dois? Bom, Bruno, o nome é parecido, mas tem diferença sim. Os conceitos são um pouco diferentes. No Privacy by Design, ele implica no fato que a privacidade deve ser um pilar exercido desde a concepção de cada produto ou serviço. Ou seja, vai fazer um projeto novo, já pensa em privacidade desde o primeiro dia, já faz o projeto pensando nisso, já se atenta ali nos requisitos de privacidade desde a concepção desse projeto. Já o Privacy by Default, ele implica que todas as configurações de segurança já vêm ativadas por padrão no produto. Aí é opcional para quem for utilizar esse produto, tem a oportunidade de diminuir o quão rígidas essas configurações de segurança são. Ou seja, lançou o produto, manda ele com tudo configurado no máximo para ter maior segurança. Se a pessoa quiser, aí ela pode diminuir isso depois, mas por padrão vai tudo configurado da forma mais segura possível. Aí você pode perguntar, mas para que isso? Isso ganhou muita força porque uns anos atrás tinha um produto de mercado, ele prometia que você conseguia colocar o seu servidor no ar em 5 minutos. Realmente, você conseguia subir o servidor em 5 minutos. Qual que era o problema? Mais 2 minutos, alguém lá do outro lado do mundo já estava invadindo o seu servidor. Imagina a dor de cabeça. Você tinha aquela facilidade para subir o servidor e era extremamente fácil alguém conseguir invadir o seu servidor que você tinha acabado de subir. Aí o mercado entendeu que não adianta ser simples de configurar se for inseguro. O padrão hoje é sempre deixar o mais seguro possível. Se quem for utilizar quiser correr o risco, se for um teste, qualquer coisa assim, aí é com a pessoa. Mas quem faz o produto manda o sistema bem configurado. Para as empresas, esses conceitos são importantes, eles têm que ser aplicados ali no dia a dia, principalmente também por conta da LGPD. Pô, muito bacana essa sua explicação. Mas me conta aí, eu também já ouvi falar assim, além do Privacy by Design e Privacy by Default, eu já vi os termos Security by Design e Security by Default. Na prática, isso é bem similar, não é? Só que o Security by Design, ele pensa em segurança lá desde o começo. Já o Security by Default manda tudo configurado de forma segura. Agora, aproveitando que você já falou da LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que foi instituída aqui no Brasil, para quem está ouvindo, que são esses dados que a LGPD está protegendo? Então, Marcelo, assim, ó, a LGPD, lembrando que ela só protege os dados pessoais, aqueles dados que envolvem CPF, não CNPJ.
Mas o que isso quer dizer? Certo, vamos fazer assim, ó, vamos tentar criar uma definição. Se uma informação permite identificar direto ou indiretamente um indivíduo que esteja vivo, ela é considerada um dado pessoal. A gente tem como exemplo o RG, o CPF, a questão do gênero, data de nascimento, local de nascimento, telefone, por exemplo, localização via GPS, retrato em fotografia, prontuário de saúde. Os dados bancários da gente também são formas de dados pessoais. Então, sabe assim, tem N dados. Alguns são bem óbvios, certo? Mas dados como endereço de IP, que para quem ainda não lembra, é aqueles números que você recebe no computador ali ao navegar na internet, e até mesmo os cookies que armazenam alguns dados da navegação também são considerados dados pessoais. Esses são apenas alguns exemplos, temos outros tipos de dados pessoais. Como foi dito, qualquer informação que permita identificar um indivíduo já é um dado pessoal. Um detalhe é que a LGPD vale para pessoas vivas, não protege animais de estimação. Eu acho que eu falei certo, né, Heitor? Com certeza, Bruno, muito bem explicado. Eu vou só fazer um adendo aqui, que entre os dados pessoais tem uma categoria especial, que são os dados pessoais sensíveis. Eles são os dados que revelam origem racial ou étnica, convicções religiosas, convicções filosóficas, opiniões políticas, filiação sindical, questões genéticas, questões biométricas, questões sobre a saúde ou vida sexual de uma pessoa. Então, a LGPD protege os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis, eles merecem uma atenção ainda maior na hora do tratamento. Mas por que tem essa distinção? Os dados pessoais sensíveis são aqueles que podem revelar informações que a maioria das pessoas não está disposta a compartilhar. Eles trazem uma exposição maior sobre o portador. Pode até causar danos para a vida social e profissional da pessoa. No pior das hipóteses, esses dados podem fazer com que as pessoas acabem sendo afastadas de forma preconceituosa, já que eles permitem que uma pessoa tire conclusões a respeito de outra pessoa por conhecer esses dados. Por isso, eles são considerados dados pessoais sensíveis. Então, tem que ter muito cuidado na hora de tratar os dados. Falando nisso, Marcelo, conta pra gente, o que é o tratamento de dados? Deixa que eu vou contar essa para vocês então. Cara, tratamento de dados pode ser qualquer atividade que utilize um dado pessoal, como o Bruno já citou, na execução da sua operação. Por exemplo, a coleta, a produção, a recepção, a classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, deixa eu ver mais o que, armazenamento, eliminação, avaliação e controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração. Sim, é longo, mas isso é um rol exemplificativo e não taxativo, ou seja, pode incluir outras atividades como o tratamento, das quais eu não citei, incluindo qualquer coisa que você faça com um dado pessoal é um tratamento de dado pessoal. Só um exemplo bem extremo: anotar o nome e o telefone de um cliente na palma da mão já é considerado um tratamento de dado. Vocês sabiam disso? Não, né? Então, por quê? É importante fazer esse tratamento com cuidado e atenção, seguindo a legislação. Não é tão simples, né não, Bruno? Não, não é não. Com certeza não é simples. A gente pode perceber que a LGPD ela é multidisciplinar. Ela envolve várias áreas da empresa.
por isso que é tão importante que todos conheçam esse tema, né? Por exemplo, pensa em área de recurso humano, jurídico, própria a tecnologia da informação, com os bancos de dados. Além disso, eu acho que assim, a área de gestão da empresa tem que estar muito engajada também. E pensa assim, esses bancos de dados, essas imagens das câmeras de segurança, por exemplo, ações de marketing, os dados de um setor administrativo, tudo isso tem impacto na LGPD e merece atenção. Alguns desses itens não fazem parte do escopo da LGPD, que seriam, por exemplo, dados anonimizados, desculpem o português, dados criptografados, dados do setor público e cartórios, dados jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, de pessoas falecidas e para fins particulares e não econômicos. Mas assim, não é que esses dados não devam ser protegidos, mas a relação ao escopo, eles não estão cobertos, vamos dizer especificamente pela LGPD. Então, depois desse baita discurso, vamos lá. Heitor, por que tu acha que assim, é tão importante que as empresas cumpram a LGPD? Fica a pergunta aí pra ti. Olha, Bruno, além de ser uma obrigação legal, afinal é uma lei e as leis estão aí para serem cumpridas, o não cumprimento da LGPD pode acarretar em algumas sanções. Uma delas é manchar a reputação da empresa. A ANPD, que é o órgão que fiscaliza a LGPD, ela pode aplicar desde uma simples advertência até a suspensão das atividades de tratamento de dados. E tem a parte da multa também, pode ser bem pesada. A gente sabe quanto que é chato pagar a multa, né? O ideal é não chegar nesse ponto, ainda mais que no caso da LGPD, a multa pode chegar a 50 milhões de reais e tem um detalhe, é por infração. Sim, meus amigos, nos casos mais graves, a multa pode chegar a 50 milhões de reais. É uma graninha, né? Claro, se a empresa comprovar que tomou as medidas de segurança adequadas, a empresa usa frameworks reconhecidos pelo mercado em relação à segurança, por exemplo, ISO 27001, a vulnerabilidade que ocasionou o problema era desconhecida, chamado Zero Day. Todo esse conjunto de situações que atenuem a culpabilidade, aí a multa pode ser reduzida. Do outro lado, ali em compensação, se ficar comprovado que a empresa negligenciou o que deveria ter feito, aí o problema pode ser grande, bem grande. O mais legal dessa lei é que ela trouxe alguns direitos para os titulares de dados. Marcelo, conta pra gente, quais são esses direitos? Só sobra pergunta casca grossa pra mim. Então, gente, os direitos, olha, se dá pra gente contar exatamente 10 direitos, tá? Então vamos lá, vamos todo mundo prestando atenção aqui, que vai ser o quê? Primeiro direito é a propriedade, ou seja, o particular tem a propriedade destes dados. Como a gente disse, os dados são do titular e não da empresa. Isso a gente já falou em vários nodes aqui com vocês. Segundo, consentimento. Para tratar os dados, é necessário consentimento explícito de cada titular. Tá? Tem algumas exceções que dispensam consentimento, que é uma das hipóteses de tratamento. A empresa precisa enquadrar o tratamento dos dados em uma dessas hipóteses, sendo que o consentimento é uma delas. Terceiro, informação. É necessário informar a finalidade do tratamento dos dados pessoais de cada titular. Então, tem que falar por que você vai usar ele. Livre acesso. O livre acesso, o titular tem o direito de saber quais dados a empresa possui sobre ele. Então, perguntou, tem que responder. Segurança.
O titular dos dados tem o direito de ter os seus dados armazenados de forma segura pela empresa. Sexto, responsabilidade. O titular tem o direito de disponibilizar a empresa, de responsabilizar a empresa, porque em casos de problemas na proteção de dados. Então, lembra que isso está ligado, de certa forma, ao quinto que eu falei. O titular tem o direito de armazenar de forma segura, então pode responsabilizar a empresa. Sétimo, revisão de decisões automatizadas. O titular tem o direito de solicitar a revisão de uma decisão automatizada. Oitavo, não discriminação. O titular dos dados pessoais tem o direito de não ser discriminado com base nos dados informados. Lembra que o Heitor tinha falado de dados sensíveis? Então, a não descriminalização está num desses direitos. Retificação, anonimação e eliminação dos dados, e tudo isso é o nono direito. Tá? O titular tem o direito de corrigir algum dado se tiver incorreto, ou seja, isso é a retificação, de solicitar a eliminação dos dados, a eliminação que eu falei, e sempre que possível deixar esses dados anonimizados, que é deixar eles de forma anônima, ou seja, não dá para reconhecer a pessoa pelo dado que eu tenho dela. E décimo, portabilidade. O titular pode solicitar que seus dados sejam portados para outro prestador. Então, assim, na prática, é igual portabilidade de celular. Você pode levar seu número e seus dados para uma outra empresa. É bastante coisa para se preocupar, galera, mas não é nada fora da realidade. É importante seguir os pilares da LGPD. E nessa, eu vou deixar para o Bruno contar para vocês quais são os pilares da LGPD. Bom, então, os pilares da LGPD. Não faço a menor ideia. Brincadeira, gente. Então vamos pensar assim: transparência, privacidade, segurança. Então, o titular precisa saber o porquê seus dados estão sendo tratados pela empresa. Esses dados pessoais precisam ser protegidos pela empresa. Uma das premissas que a lei é que os dados são do titular. Pensa assim, os dados pessoais, os teus dados pessoais, eles são teus e não da empresa. A empresa faz o tratamento dos teus dados, mas ela não é dona deles. Isso que tem que ficar claro. Os dados são do titular. Se você está ouvindo, não esquece, os dados é do titular dos dados pessoais. Você é o titular, os dados são teus. Olha como a LGPD veio para empoderar as pessoas. Saiba que os seus dados são seus. E que a empresa que trata os seus dados precisa fazer isso com transparência, gente. Cuidando da privacidade, mantendo a segurança. Então, sabe aquela coisa assim, tu deixou teus dados na empresa X, a concorrente Y te liga, alguma coisa tá errada. E eles têm que te garantir que os teus dados estão na X. E mostrar isso pra ti, nós tratamos isso, nós nos preocupamos com isso. Até parece assim, um slogan, né, de político. Então, a transparência, a privacidade e a segurança é uma coisa que a gente já comentou nos direitos do titular. Foi o consentimento. É uma das hipóteses de tratamento de dados pessoais. Mas existe outras, Heitor? Sim, Bruno. Existem outras hipóteses de tratamento. Eu gostei do slogan de político aí que você falou. Transparência, privacidade, segurança. Vote Bruno. Mas seguindo aí com as hipóteses. Entre as Vou hipóteses. concorrer com a nossa vereadora. Boa, vou votar em você. Vou mudar meu título aí só para votar em você. Entre as hipóteses de tratamento, Bruno, a gente tem o consentimento, que já foi falado, né, que é a autorização do titular para o tratamento de dados.
Além dele, tem cumprimento de obrigação legal, ou seja, a empresa faz o tratamento para cumprir alguma outra lei. Um exemplo aqui é: você contrata um funcionário, esse funcionário vai trabalhar ali na empresa CLT, você precisa ter os dados dele para lei trabalhista. Então, já é um tratamento, mas você não precisa do consentimento explícito dele, porque você está com essa obrigação legal. Então, se ele quer trabalhar, ele tem que permitir que você trate esses dados. Uma outra hipótese é a execução de contrato. Nesse caso, é quando a empresa precisa tratar os dados para cumprir algum contrato que o titular faz parte. Tem o exercício de direito em processos. As empresas, elas podem tratar os dados pessoais para o exercício regular de direitos em processos judicial, administrativo ou arbitral. Essa base legal ela é bem específica, só para esse tratamento. Tem o legítimo interesse. Aqui vale um exemplo para ficar claro. Foi falado aí das câmeras de segurança, né? Uma empresa que usa essas câmeras para monitorar o ambiente. Nesse caso, ela pode usar o legítimo interesse, que é manter a empresa segura. Não faz sentido ter que pedir consentimento formal de cada pessoa que possa aparecer ali nas gravações. Então, nesse caso, o tratamento de dados das imagens de câmera de segurança está de acordo com a LGPD, baseado no legítimo interesse. Uma outra hipótese é a proteção da vida. Esse é bem simples. Imagina a pessoa está morrendo, chega lá no hospital, você não vai ficar perdendo tempo pedindo consentimento para tratar os dados, essas coisas. Você vai fazer o que precisar ali para salvar a pessoa, né? A prioridade é salvar a vida. Tem uma outra hipótese que é a tutela da saúde. Essa hipótese de tratamento, ela pode ser usada desde que seja para promover a saúde. Ela é especificamente válida para profissionais de saúde, para serviços de saúde e autoridade sanitária. Tem uma hipótese bem legal que é a proteção de crédito. Para ficar claro, vamos dar um exemplo também. Imagina uma empresa de cobrança, ela precisa receber uma dívida de um titular de dados. Foi falado agora há pouco que um dos direitos do titular de dados é solicitar a exclusão de dados pessoais. Aí esse titular fala: pela LGPD eu exijo que vocês apaguem o meu cadastro. Não faz o menor sentido, né? A LGPD ela já previu esse tipo de situação, então a empresa de cobrança ela pode continuar tratando os dados do titular até que a dívida seja paga. Uma outra hipótese é a execução de políticas públicas. Esse é bem específico, é válido para uso da administração pública. Eles podem tratar os seus dados pessoais se isso for necessário para a execução dessas políticas. E, por último, estudos por órgãos de pesquisa. É a possibilidade de órgãos de pesquisa realizarem estudos. Foi usado em alguns casos aí na pandemia também, para coletar algumas informações. Um detalhe é que sempre que possível, esses dados de pesquisa eles são anonimizados. Não importa ali o indivíduo, você precisa pesquisar o geral, as tendências. Então já tem essa hipótese. Aí, para ficar em compliance com a LGPD, a empresa precisa se basear em alguma dessas hipóteses para fazer o tratamento de dados pessoais. Agora, Marcelo, você que gosta das perguntas mais casca grossa, Lá vem. conta pra gente aí, de onde que veio tudo isso? Como que tudo isso começou? Rapaz. Olha, eu acho que eu vou fazer um exercício com vocês. Vamos começar a pensar um pouco sobre o seguinte. Segurança sempre foi desafio. Fato. Né? Sempre foi desafio e isso não é uma preocupação nova. Só que nesses últimos anos a gente teve aquele boom na área. Então, surgiu
muita coisa para a gente ver e se preocupar. A nossa LGPD, por exemplo, foi inspirada na GDPR europeia, que é General Data Protection Regulation, ou, né, agora que eu já gastei meu inglês, Regulação Geral da Proteção de Dados. E isso está em vigor desde 25 de 5 de 2018. Então, lá na Europa, ele já tinha esse movimento pensando na privacidade da galera, na proteção de dados. Aí, a LGPD, que é a nossa lei número 13.709 de 2018, que foi editada no dia 28 de dezembro de 2018, né, para ser a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados. Tudo isso que a gente já falou antes, né? Ela também alterou os artigos 7º e 16 é 16º. 16º do Marco Civil da Internet. A LGPD está em vigor desde o dia 16 de agosto de 2020. Tá? Galera, eu mexo com legislação, então eu gravo esses numerozinhos. Então, Bruno, agora que eu já dei muita numerozinho na cabeça da galera, fala pra mim, quem é que tá regulando a LGPD aqui no Brasil? Não, primeiramente, tô impressionado. Marcelo lembra até a data da GDPR. Fora, gastou em inglês mesmo, hein? Pá, olha. Viu, gente? Quando precisar de aula sobre data, sobre inglês, procurem o Marcelo. Vem viver no funcionalismo público, meu filho. Dia faz diferença. Ô, se faz. Mas conta aí o que. Bom, vamos seguir então. Vamos à pergunta: quem regula a LGPD? É mecânico? Não, gente, vamos falar sério. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados tem uma regulamentadora, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também conhecida como ANPD. Na verdade, mais conhecida como ANPD, porque pouca gente conhece o nome completo. E já vi gente que até confunde, em vez de botar autoridade, confunde por autarquia também. Inclusive, recentemente a ANPD publicou um manual de dosimetria da LGPD. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles mandaram um manual com os cálculos de sanções possíveis por violações da LGPD, onde estão descritas de forma objetiva, assim permitindo que sejam aplicadas essas sanções nas empresas que descumprem a LGPD. Heitor, fala pra gente uma coisa. Que empresa que precisa se adequar à LGPD? Olha, Bruno, para se adequar à LGPD, a empresa precisa nomear um encarregado de dados pessoais, também conhecido como DPO. A gente está cheio de sigla hoje, né? Para que serve o DPO? A função principal é atuar como canal de comunicação entre a empresa, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Os dados de contato do DPO, eles têm que ser divulgados no site da empresa, isso está na lei. Além disso, é função do DPO garantir que a empresa esteja em compliance com as regras e boas práticas do setor. Ele deve aceitar as reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimento, adotar providências. Ele que vai receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e adotar as providências do que eles solicitarem. O DPO tem que orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados. Ele que vai executar as demais atribuições determinadas pela empresa ou estabelecidas em normas complementares. Na empresa que eu trabalho, eu estou como DPO. Para conseguir essa nomeação, além dos 20 anos de experiência em TI, eu fiz uma trilha de certificação composta por 4 provas, eu passei em todas, aí eu sou um DPO certificado, olha que chique.
Não, muito chique. Isso é outro patamar. Um dia eu vou crescer e chegar nisso aí. E o Heitor revelou a idade, hein, gente? 20 anos de experiência. Pois é, eu comecei com 2. Não, brincadeira. Essa certificação que eu estou falando, ela é válida para entrar no comitê avançado da NPPD. O que é a NPPD? É a Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. Eu estou no Comitê Técnico Avançado de Segurança da NPPD. Eu também fiz uma pós-graduação só de LGPD na Legale. A Legale é uma faculdade de direito, e eles têm essa pós inteira para falar de LGPD. Além disso, eu fiz o cadastro, sou membro voluntário da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que nós já falamos, e isso dá direito a voto em algumas pautas. Quando tem consulta de algum tema, eles pedem a opinião de quem é cadastrado no sistema deles e de entidades como a NPPD também. E quem quiser trabalhar como encarregado de proteção de dados, precisa conhecer a parte jurídica da lei e também a parte técnica de segurança da informação e proteção de dados. Marcelo, de tudo isso que a gente falou, faz um resuminho aí pra gente, pode ser? Vou fazer esse resumo. Mas antes de eu fazer esse resumo, me conta aí, cara. Você também acha que as pessoas não estão sabendo? Mas recentemente você tá fazendo parte da ISO também, não tá não? Eu entrei recentemente nas reuniões da família 27.000, que é a de segurança. Estou começando ainda, só participei de uma reunião, vamos ver o que dá aí. A gente tem acesso para fazer a tradução aí pela ABNT, também para palpitar um pouco aí no que vem de novidade, né? Parabéns, irmão. Parabéns aí pelo tudo. Mas vou fazer esse resumo que tu me pediu. Cara, para as empresas é importante cumprir a LGPD para evitar as possíveis sanções da ANPD. Ó, então tá lá, hein? Mas o mais importante é que todos os colaboradores da empresa sejam responsáveis pela privacidade e a proteção dos dados. É um assunto que demanda a atenção de todos. A empresa precisa lembrar os colaboradores sobre esse tema, que é a LGPD. Tem uma história que fala que o conhecimento de cada ser humano é como uma brasa. Com o tempo, os assuntos vão ficando mais fracos. E aí você precisa vir alguém te dar uma sacudida para a brasa voltar forte. De tempos em tempos, a gente pega a tampa do Tupperware, dá uma sacudida, joga um vento nesse conhecimento. Não deixe esses conhecimentos de tecnologia e segurança. Não deixe isso apagar em você. O Podput está sempre trazendo novidades para manter essa chama do conhecimento sempre acesa. Então, nos siga sempre nas redes sociais. E estamos aí, galera. Legal, gente. Acho que foi uma boa pincelada nesse assunto tão importante. Uma coisa que foi falada foi sobre o framework de segurança. Eu queria retornar esse assunto para começo de conversa. O que é um framework? Bom, a definição formal, aquela que está no dicionário, diz que frameworks são estruturas compostas por um conjunto de códigos genéricos que permitem o desenvolvimento de sistemas e aplicações. Não pense errado, não, eu tô lendo no dicionário, tá? Um framework funciona como uma espécie de template ou um modelo que, quando utilizado, oferece certos artifícios e elementos estruturais básicos para a criação de algumas aplicações de softwares. Tu entendeu? É mais ou menos assim. A gente pega as melhores práticas, junta o que tem de melhor e chama de framework. Agora ficou fácil, né? Aquilo vira meio que uma receita de bolo para o seu trabalho tenha no mínimo qualidade. É a receita do sucesso. Ninguém quer ficar inventando a roda toda vez para fazer um projeto. Então você pega as práticas já consagradas e adapta aos requisitos de cada sistema que você fizer.
Tem vários frameworks de segurança por aí, como a ISO, NIST, SIST e vários outros. Agora, Heitor, para quem é desenvolvedor, tem framework também? Tem sim, são vários, não dá para falar de todos, mas tem dois, digamos, principais. Eu gostaria de comentar um pouquinho aqui com vocês. É o OASP Top 10 e o SANS 25. Eu vou falar o link de cada projeto, para quem está ouvindo aí e quiser ir direto na fonte. O da OASP é oasp.org/www-project-top-10. E o da SANS é www.sans.org/top25-software-errors. Ou você vai no Google e você acha também. E se tu tá ouvindo, não precisa tentar entender o que o Heitor tá falando. Na descriçãozinha do episódio tá lá os sites por extenso. É só clicar. Boa. Então vou começar falando do OASP Top 10. OASP é uma sigla, a gente com a sigla de novo. Traduzindo, é algo tipo Projeto Aberto de Segurança em Aplicações Web. A OASP é uma entidade que tem diversas publicações sobre segurança. Vou contar uma história aqui para vocês. Eu tive a oportunidade de participar de uma das palestras da OASP. O Fernando Galvez, grande Fernando, mostrou para a gente, estava ao vivo ali, um sistema que escaneava documentos. Ele fazia o OCR, que é o reconhecimento ótico de caracteres. Esse reconhecimento já preenchia o cadastro automaticamente. Olha que legal. Lindo. Você coloca o documento, sai tudo preenchido. Pois ele fez um documento colocando uma instrução maliciosa no lugar do nome. Com isso, ele invadiu o banco de dados da aplicação. Simples assim. Trocou o campo nome por uma instrução. Foi genial. Quem fez esse sistema teve uma baita ideia legal, mas esqueceu de proteger a aplicação de injection, que foi a técnica que ele utilizou. Mas como ele ia imaginar que alguém teria essa ideia? Usando um framework, seguindo as melhores práticas, aplicando a receita do sucesso. Enfim, a OASP já tem vários projetos e um dos projetos deles é o OASP Top 10. Esse projeto ele traz uma lista das 10 vulnerabilidades mais exploradas em aplicações web e mostra como mitigá-las. Inclusive, uma dessas vulnerabilidades listadas é justamente o injection. Essa lista é dinâmica, ela é atualizada de tempos em tempos, e algumas vulnerabilidades estão ali no top 10 há muito tempo e continuam lá. A lista mais recente que saiu é de 2021. Para dar um exemplo, em 2017 o injection era a vulnerabilidade top 1. Em 2021, ela apareceu em terceiro lugar. O que mais chama a atenção é que a própria OASP ela mostra como evitar esses problemas, eles mostram o que tem que ser feito para proteger o código. Quem quiser se aprofundar na lista da OASP para saber mais, saber o que é cada coisa, como evitar esses problemas, na página deles tem todos esses detalhes. Aí o outro framework que eu comentei é o SANS 25. A SANS é um instituto gigante de segurança cibernética. Eles têm treinamentos, têm certificações próprias, um monte de material, fazem várias publicações na área. Entre essas publicações tem o SANS 25. Ele lista os 25 erros de software que são considerados os mais perigosos em questão de enfraquecer a segurança. O ranking deles traz detalhes de cada vulnerabilidade, mostra como remediar, como detectar, apresenta exemplos, padrões, enfim. É tudo que um bom desenvolvedor precisa saber para evitar que o seu código seja aquele queijo suíço, todo esburacado, cheio de problemas. Quem trabalha com desenvolvimento de software vale a pena conhecer mais a fundo. Esse ranking ele é baseado em uma pontuação chamada score,
que vai até 100. Quanto mais alto esse número, mais grave a vulnerabilidade. O ranking traz também o código CWE de cada vulnerabilidade. CWE é Common Weakness Enumeration ou enumeração de fraquezas comuns. É um sistema de categoria para fraquezas e vulnerabilidades de hardware e de software. E qual a vantagem disso? Você pesquisando pelo número do CWE, você consegue ver os detalhes de cada vulnerabilidade, com descrição, exemplos, detecção, possíveis métodos de mitigação, que é a parte mais importante. Então, para quem não é dev, está ouvindo a gente, fica aí a curiosidade. Para quem é dev, fica a lição de casa. Você precisa mitigar esses problemas. Qualquer coisa é só consultar o detalhado de cada vulnerabilidade. E Marcelo, como que a pessoa que segue o framework vai saber que fez tudo certinho? Ditado que diz, cara, se deu certo, é porque tá certo. Sacanagem. Cara, se você acha que fez tudo certinho, aplicou as melhores práticas, seguiu as orientações do framework, tudo lindo e maravilhoso, para ter certeza que o código ficou bom mesmo, cara, é revisar o código. Não tem muita saída, não. Mas tem algumas ferramentas que fazem isso de forma automática e pegam bastante coisa. Inclusive, enquanto você estava falando aí, eu estava dando uma olhada na lista de ferramentas que a. Estava mexendo aqui no site da OASP, né? Que a gente falou. E eu acabei de achando essa lista, por isso que me veio essa dica aqui. Então, eu vou até falar aqui a lista para vocês aqui, o endereço da lista com essas ferramentas. Espera aí. HTTPS. Não precisava do HTTPS, gente, mas foi. oasp.org /. É barra ou contra barra? Eu esqueci. Barra. É barra, né? A de sites é barra. Viajei agora, peraí. É que eu tô tão acostumado a mexer com rede, que é contra barra, galera. Eu tô mexendo tanto em rede que às vezes eu esqueço o site. Então vou voltar para relembrar vocês. oasp.org /www /community com 2 M's e Y no final /source _code análises com Y no li _tools. Cara, Bruno, bota isso na descrição depois também, vai facilitar pro povo. Com certeza. Vale a pena vocês conhecerem. Tem muitas ferramentas que são open source e que ajudam muito. Confere lá, gente. Tem bastante coisa. Pelo que eu vi ali, tinha mais de 100 ferramentas com detalhes de licença, plataforma, linguagens suportadas. Quem quiser aprender isso e muito mais, o Bruno tem uma dica boa. Fala pra mim, Bruno. Não sei se é uma dica boa, né? Vai da curiosidade de cada um, mas vamos lá. A dica pra mim é quente. É o site chamado Hacking Explaining. Ah, gente, eu sou só pra assassinar o inglês. O Hacking Explaining o endereço é o www.hackingexplaining.com. Simples, eu boto na descrição depois, não precisa tentar digitar. Ele tem várias lições didáticas para ensinar sobre as vulnerabilidades. Tem, por exemplo, o SQL Injection. Tem uma aplicação que pede e-mail e senha. Se a pessoa digitar tudo certinho, ela entra no sistema. Agora, vamos imaginar que em vez de digitar tudo certinho, a pessoa consiga injetar uma intrusão SQL, que é um código da aplicação que vai interpretar. Por exemplo, assim que você digita no seu login, vamos dizer assim, ó, ela tem apóstrofe OR 1 igual 1 menos menos. Se a aplicação não tratar esse espaço, você consegue dar um bypass na validação. Olha que interessante, gente. Eu sei que parece um pouco complicado, mas pensa assim. Por baixo dos panos, o que acontece é uma intrusão que pede para selecionar um usuário na qual tenha a senha ou 1 é igual a 1.
Como é verdade que 1 é igual a 1, ele consegue se logar sempre na aplicação. É esse tipo de coisa que os desenvolvedores têm que se preocupar na hora de desenvolver um código. Isso é muito mais coisas, claro. É apenas um exemplo. Assim, o legal desse site é que tu consegue testar várias coisas na prática, fazendo essas aplicações, fazendo esses exercícios, identificando essas vulnerabilidades. Um outro site interessante é o application.security. Ele traz alguns exercícios sem custos para que você possa treinar e aprender sobre falhas. Tem a parte paga do site, mas tem a parte free que também já é legal. Para quem não tem conhecimento, começar no grátis ali, testando, vale muito a pena. Tem várias coisas interessantes, como por exemplo o ASP Top 10 Web. Assim tu consegue ver os itens mais relevantes que a ASP listou sobre esses assuntos, só que você não coloca a mão na massa. Um exemplo do que tem lá é o site Log4j. Esse problema que pegou muita gente de surpresa, e assim ó, muita gente mesmo, é uma das vulnerabilidades que foi descoberta em uma ferramenta de log baseada em Java e que afetou um monte de sistemas. E aqui eu não tô sendo enfático, assim, ó, foi um dos assuntos que mais foi falado, foi uma das coisas que muitos se preocupam e que tá lá. Dê uma estudada nisso. Se agora tu ficou curioso, bota no Google Log4j e dá uma estudada pra te ver o tamanho do problema que é. Muita gente teve que sair correndo para atualizar as coisas e resolver esse possível problema. Por isso que é importante sempre se manter atualizado, porque novos problemas vão aparecer, eles sempre aparecem e vão continuar aparecendo cada vez mais. É bem legal essa dica, Bruno, porque você entra lá e consegue fazer um injection, o outro site você consegue ver o Log4j, tudo na prática ali, testando mesmo, né? Bem legal, e você não compromete o sistema mexendo por exemplo, testar na empresa não é bem legal, né? Esse tipo de coisa aí pode dar problema. Bem bacana aí as suas dicas. E eu percebi aqui que o tempo passou rápido, né? A gente já tá chegando no final do Podputs de hoje. Então, aproveitar que você terminou aí de falar, Bruno, fala pra gente as suas considerações finais. Então, gente, olha quanto conhecimento a gente conseguiu compartilhar com vocês em questão aí de 50 minutos, 1 hora. E assim, ó, o que a gente tá falando aqui é só a beirada. Tem muito a ser estudado, tem muito conhecimento. Estudem, procurem um pouco. Olhem esses sites que a gente vai deixar na descrição, tudo vale a pena. Tudo é muito interessante. E, Heitor, eu tava pensando, até assim, ó, tu falou que não vale a pena testar na sua empresa. Desde que a empresa tenha um sandbox, por que não, né? Claro, se for um ambiente propício, sim. Eu quero dizer, alguém dá uma de louco lá e fala, deixa eu ver o que acontece se eu subir uma aplicação aqui só pra testar. Pode dar ruim, né? Melhor não fazer isso. Aí eu concordo contigo. Marcelo, pra fechar com chave de ouro, manda suas considerações finais. Ó, galera, foi um nude maneiraço. Gosto sempre de me reunir com vocês e deixar essas dicas valiosas aí pra galera. Sei que a gente falou muita sopinha de letrinha, mas os sites que a gente deu são muito bons. Inclusive eu já tô relembrando algumas brincadeirinhas aqui no Hacksplaining, que eu já tinha me esquecido dele. E, cara, escuta tudo de novo, se precisar. A gente segue os links que a gente deixou, que vai ser sucesso, galera. Valeu! É isso. Agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!